Que prazer ter você com a gente aqui no nosso SBT Esporte. A partir de agora, a gente vai trazer para você tudo que está rolando no mercado, falar das negociações, lesões do Palmeiras, como foi o primeiro dia de trabalho do Wagner Mancini no timão, a preparação da seleção brasileira para o jogo de hoje, o Mirassol, que joga amanhã pela Série D, e o VAR. Continua sendo assunto de muita polêmica. E a gente vai te mostrar o que o árbitro Gaciba achou aí da atuação dos árbitros no final de semana. E como sempre, você pode participar com a gente. Manda aí no nosso SBT Zap a sua participação. 18 991 43 7891. Vocês já viram aí quem tá comigo hoje, né? Caio Esteves. Hoje sempre, né? Hoje sempre. Quase sempre a gente tá junto aqui. Boa tarde, Mário. Boa tarde, pessoal aí de casa. Ótima semana aí para todo mundo. A gente já estava aqui ontem no feriado falando muito sobre esporte. Vamos tocar o barco aí também com mudanças, né? Principalmente no Corinthians. Fumaceira. Vamos ver como vai ser a repercussão dessa mudança dentro do campo, né? Eu tô curioso para ver como que vai ser o Wagner Mancini trabalhando com esse elenco. Vamos lá. Antes, a gente vai falar do Palmeiras, que também tem uma fumaça lá terrível com o Luxemburgo, que oficializou a venda do volante Bruno Henrique e do zagueiro Luan e deve desfalcar aí o time por um mês. Vamos acompanhar as notícias do Verdão. Põe na tela. A semana promete ser agitada no Verdão. A equipe perdeu a invencibilidade no Brasileiro e engatou 2 derrotas na sequência. Vanderlei Luxemburgo pediu reforços e a diretoria segue negociando jogadores, talvez aliviando o caixa. A venda de Bruno Henrique foi oficializada. O volante de 30 anos foi para o Al Ittihad da Arábia Saudita. O valor da venda é de 27 milhões de reais, mas pouco mais de 13 milhões vão para a patrocinadora que bancou a vinda do jogador para o Palmeiras. Outro desfalque para o próximo jogo é o zagueiro Luan. O jogador teve lesão constatada na coxa esquerda e pode ficar fora por um mês. No momento, Lucha só tem 3 zagueiros disponíveis: Felipe Melo, Emerson Santos e o jovem Renan. Os desfalques e as saídas seguem agitando a vida de Luxemburgo no Palmeiras. O Palmeiras, às vezes a galera dá uma criticada, fala que o técnico está balançando, mas internamente há problemas. Contusões, a defesa, estamos tendo eliminatória e não está tendo parada. Então complica, né? O time completamente diferente do que o Luxemburgo está acostumado. E sem o Luan ainda, eu acho que o problema é ainda maior, né, Mário? Falando do Bruno Henrique, eu até acho que realmente ele não estava no melhor momento no Palmeiras, já tinha dado ali realmente a passagem dele. Tudo tem um começo, um meio e um fim, né? Eu acho que a passagem do Bruno Henrique foi muito vitoriosa, fez um trabalho excelente no Palmeiras em algumas temporadas, mas nessa temporada especificamente ele estava mal. E aí agora acho que a venda vem em boa hora para todo mundo, tanto para o Bruno Henrique, que sai no momento que não era o melhor dele no Palmeiras, como também para o clube que está tentando fazer caixa, porque deve fazer substituições desses jogadores que estão saindo, trazendo outras peças. O Luxemburgo já falou há 10 dias atrás, mais ou menos, que o Palmeiras precisa de reforço, pediu reforço, e até então ele não tinha, desde quando ele tinha chegado no Palmeiras, ele não tinha pedido nenhum reforço específico. Então assim, não tinha falado publicamente que ele precisava de reforço. Para ele chegar e falar, realmente é que o Palmeiras ele sentiu que está precisando, embora o elenco do Palmeiras seja muito bom. Para mim é um dos menores dos problemas de elenco no futebol brasileiro, né? Já o Luan eu já vejo como um problema realmente momentâneo. Nesse momento, a lesão do Luan é um problema sério, muito pela questão dos jogadores de defesa do Palmeiras que estão nas seleções, quanto também pelo momento do Palmeiras, né? As 2 derrotas e tudo mais, acho que agravam um pouco mais essa preocupação aí do torcedor e também do Luxemburgo, né? Hoje a gente tem jogos eliminatórios e amanhã. Então, os meninos do Palmeiras desfalcam o time nesse meio de semana. No final de semana já tem. Tem que torcer para ninguém se machucar. Exato. Né? Tem esse detalhe também. Então, joguem lá e voltem para ajudar o time do Palmeiras. E acontece muito isso, né? Geralmente em data FIFA, né? O jogador ele é convocado, ele vai no meio de uma competição importante para o clube, chega na competição com a seleção, ele machuca e volta lesionado. Aí o clube que tem que pagar o pato. É muito complicado essa situação. E ainda do jeito que a gente está, com esse momento de pandemia, que todo mundo está jogando quarto e domingo, a coisa complica. Será que as coisas vão ganhar rumos melhores, assim, novos ares lá no timão com a chegada do Mancini? Ele chegou, já comandou o trabalho de ontem, trabalhou com os atletas que não participaram de todo o jogo contra o Ceará, e o Mancini também já vai precisar lidar com vários desfalques e só vai treinar o time todo hoje. Para a partida de amanhã, ele não vai ter o Cássio, que está suspenso, foi expulso, o Piton, que é dúvida,
né? Tá machucado, Cantígio e Otero que estão nas suas seleções, e o treinador também vai ser apresentado oficialmente daqui a pouco e vai conversar com a imprensa. Wagner Mancini é um bom nome pro Corinthians nesse momento, cara. Então, a gente já falou isso ontem. É um nome inesperado, na verdade, né? A gente falou ontem aqui, pra mim é um nome inesperado. Eu imaginei que o Corinthians ou ia manter o Coelho ou ia atrás de um treinador com mais, digamos, nome, Falamos aspas, até Filipão, né? Aqui. Exato. Mas eu vejo o Mancini mais como um bombeiro, né? Um cara que vai chegar para tentar apagar as chamas que invadiram ali o CT Joaquim Grava, né, Mário? Eu acho que o Corinthians, ele pode chegar e pode melhorar esse time do Corinthians. Na atual situação do Corinthians, eu não vejo como uma contratação ruim. Se a gente falasse do Wagner Mancini no Corinthians iniciando o projeto no começo do ano, talvez eu acharia que não tinha o perfil. Nesse momento que o Corinthians está, eu acho que pode ser uma boa, pode ser que realmente que ele consiga dar um novo ar para os jogadores, animar os jogadores. Os jogadores do Corinthians precisam de ter alguma injeção de ânimo. Precisam ter uma postura diferente no campo. E talvez você trocando o treinador, se trazendo um treinador novo, pode ser que isso aconteça, embora eu defenda a manutenção do projeto, manter o tempo, igual o São Paulo está fazendo aos trancos e barrancos com o Fernando Diniz, por exemplo. Mas vamos ver, de repente é uma boa. Estava fazendo um trabalho interessante no Atlético Goianiense. Sim. E antes de chegar o Diniz, ele estava começando a fazer um trabalho interessante no São Paulo. Sim. Né? Sim. Ele foi tirado do São Paulo. Ele estava num cargo de coordenação, exatamente. Foi colocado ali como tampão também. E ele até gostou, ele até chegou a conversar, houve a conversa nos bastidores para mantê-lo, mas aí preferiu não mantê-lo. E aí veio o Diniz. Mas o Mancini eu não acho um treinador ruim, não. Acho que é um treinador que pode talvez dar certo, sim. Também acho. Bom, falando no Brasileirão, vamos dar uma olhada em como está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Põe na tela aí, Rafinha. Vamos lá, meu filho. Primeiro lugar, o Atlético Mineiro com 30 pontos, que disse que está com problema financeiro lá para pagar a rapaziada. Segundo lugar, 28 pontos, o Inter. Flamengo, que parece que está voltando para a briga do título, 27 pontos. Em quarto lugar, o São Paulo, né, patinando na lama ali, mas tá ali, no G4, ali, 26 pontos. Tá se mantendo. Em quinto lugar, o surpreendente Fluminense, com 24 pontos, os mesmos 24 pontos do Santos, que é o sexto colocado. Em sétimo lugar, o Palmeiras, com 22, Fortaleza fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro em oitavo, com 21 pontos. Nono tem o Sport Recife com 20 e o Vasco fecha a primeira parte da tabela com 18 pontos. Fala. Destaque pro Fluminense, né? O Fluminense fazendo uma campanha muito boa. Surpreendente. Surpreendendo com garotos, né? O Oder tá fazendo um trabalho muito bom. Exatamente. Vamos lá. O vovô, o Ceará, né? Com 18 pontos. O Atlético Goianiense é o 12º com 18 pontos. Botafogo, 18 pontos também. É o bonde do 18 esse aqui. Em 14º vem o Grêmio, né? Que perdeu o jogo lá para o Santos, 17. Atlético Paranaense, 15. Bahia, 15 pontos. Aí vem a zona do rebaixamento, que tem o Corinthians com 15 pontos. O Coritiba com 13. O Bragantino com 12. E o Goiás com 9 pontos. Não vejo reação no Goiás, né? Mas Bragantino, Coritiba e Corinthians ainda pode brigar. Que teve uma cena lamentável lá semana passada no CT, a torcida foi lá e assim, falou um monte para os jogadores, falou que quem não quiser não precisa ficar no clube, mas mesmo assim a gente olha para a situação do Goiás, é bem complicada. Difícil, complicado. Tem saldo de menos 8 ali. 9 pontos só, muito pouco. Agora vamos de tricolor paulista. O São Paulo vai ser o primeiro dos 4 grandes a entrar em campo pela Copa do Brasil. A estreia é amanhã, às 7 da noite, no Castelão, contra o Fortaleza. E mais um encontro entre São Paulo e Rogério Ceni. Mais um encontro entre Fernando Diniz e a sombra que sempre paira sobre ele. O tricolor se reapresentou para tentar o título inédito e o Gabriel Sara está novamente disponível. O jogador cumpriu suspensão contra o Palmeiras no último jogo e o Sara, que estava agradando bastante, e deve voltar aí ao time titular no lugar do Tietê. Um fato curioso sobre o duelo é de que a volta vai ser no dia 25, um domingo, no Morumbi, às 8h30 da noite. É um jogo que está antecipando aí porque o São Paulo, caso ganhe o jogo do Binacional, na última rodada da Libertadores, ele pega 3º lugar no grupo e pode cair na Sul-Americana. E aí a data conflitaria essa antecipação conflitaria com a data da Sul-Americana. Então não deixa de ser aquele jogo que era só para cumprir tabela e se torna um jogo importante até no Binacional, né, Mário? Mas na Copa do Brasil acho que é legal pro São Paulo também focar, não só pelo título inédito, que também é uma vontade do torcedor São Paulino e do clube de ter essa conquista, porque São Paulo conquistou tudo, menos a Copa do Brasil até agora. Mas também pela premiação, né? A premiação assim, é um valor assim, absurdo. São, se eu não me engano, 65 milhões de premiação, além da vaga direta na Libertadores. Então, para mim, a Copa do Brasil hoje, por ser um campeonato de tiro curto,
entre aspas, né, ser mata-mata e tudo mais, deixou de ser aquele campeonato que os times recorriam quando não estavam na Libertadores. Para mim se tornou tão importante quanto. Eu não digo que é mais importante que a Libertadores é o que você ganha a vaga para ela. A Libertadores segue sendo mais importante. Mas a Copa do Brasil, para mim, ganhou um valor, não só de título, mas também financeiro muito grande. Então, os times brasileiros têm que priorizar realmente, porque é uma competição grande. E vamos parar com essa bobagem desse negócio do Rogério Ceni. O Rogério Ceni vai enfrentar o São Paulo. O Rogério Ceni já foi atleta do São Paulo. O Rogério Ceni hoje é técnico de futebol. Ele pode treinar o Fortaleza, ele pode treinar o Inter de Porto Alegre, ele pode treinar o Corinthians, ele pode treinar o Santos, ele pode treinar quem bem ele entender. Gente, vamos acabar com essa história que o Rogério Ceni não pode treinar outro clube se não for o Fortaleza ou o São Paulo. Isso não existe mais. É outra ele profissão. Ele tá no cenário, né? Não tem nada a ver. E ele até veio a público agora e falou que se ele fosse candidato à presidência de São Paulo e ganhasse, ele manteria o Fernando Diniz, defendeu o Fernando Diniz no cargo de treinador de São Paulo. Muito legal por parte do Rogério. Legal, mas ele não pode falar esse tipo de coisa porque ele é um técnico de futebol. Ele pode treinar qualquer clube, ele pode treinar o Fluminense, o Flamengo. Com certeza. Ele está fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza. Está evoluindo muito. A gente tem que parar de colocar sempre aquele cara que teve no copinho A, ficar sempre no copinho A. Acabou a história. Mudam, né? Ele trocou a profissão dele, né? Exatamente, a história é outra. Vamos pro WhatsApp? Bora, o Lucas de Birigui. Será que o Palmeiras vai ganhar do Curitiba? Chuto 2-0. É um bom resultado. Palmeiras favorito pro duelo. O Curitiba não está numa fase muito boa. Tá capengando no Brasileirão, capaz até de cair de novo. Então o Palmeiras tem que chegar e fazer os 3 pontos. É isso aí. Segue aqui a Naira. A Naira de Dracena. Oi, assisto o programa todos os dias. Meu time é o Corinthians. Manda um beijo aí pra mim e pra minha mãe, Lúcia. Naira e Lúcia, um beijo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Beijo, tamo junto. Vamos lá. O Lucas Felipe, de Penápolis. Boa tarde, Maricaio. Eu tô sempre ligado no programa. Vocês acham que o Corinthians está melhorando? Manda um beijo pra minha tia Rosa. Ela também está sempre ligada. Lucas, tia Rosa, paz pra vocês aí. Corinthians não dá pra dizer que tá melhorando, tá piorando. Mas agora o Wagner Mancini pode dar essa vontade que faltava. Ainda é muito incerto. Vamos ver como vai ser o jogo de amanhã, mas acho que a gente vai ter uma noção daqui uns 3, 4 jogos. Você viu a piada nova ou não? Não. O Mancini vai ser tri no Corinthians? Tri? O quê? Tri rebaixado? Tri rebaixado. Tomara que não. Meu Deus! Tomara que não. Tomara que não. Fernando Guilherme de Araçatuba. Boa tarde, acompanhando o programa, está top. O Wagner Mancini só vai liberar o Corinthians do rebaixamento, mas é mais um ano perdido por causa dessa diretoria. Abraços. Concordo, Fernando. Concordo ano eleitoral é sempre um ano difícil para o clube, né? E para o Corinthians está sendo pior ainda do que o normal. São Paulo também está tendo esse problema eleitoral. Eu acho que a política se envolveu no futebol do Corinthians, algo que não acontecia há um bom tempo e fez estragos, né? O Mancini é meio que o Dorival Júnior. Vem para apagar fogo, salvar time da degola e tá tudo certo. Treinador bombeiro, é isso. É isso. A gente volta já, aguenta aí. Voltamos e com polêmica. O VAR, que é o assunto em quase todas as rodadas do Brasileirão, principalmente quando se trata de impedimento milimétrico. E o presidente da comissão de arbitragem, o senhor Leonardo Gaciba, participou de um programa na ESPN e defendeu as decisões da arbitragem na última rodada. E a gente preparou aqui um telão com a fala dele. A gente vai acompanhar. Põe aí no telão. Vamos lá. Fala, Gaciba. Tá aí, ó. Abre aspas. A análise técnica, acho que todo mundo tem direito a fazer uma análise técnica em torno disso. Nós temos profissionais que analisam a arbitragem, acertos, erros. O que acharam que acertaram, o que acharam que erraram. E, na verdade, se a gente for todo final de semana colocar que acertamos aqui e erramos ali, aqui foi bem, aqui foi mal, e eu não acho que seja positivo. Em primeiro lugar, muitas vezes a gente diverge de opiniões e vai continuar a mesma polêmica. Você acha que acertou, mas eu acho que você errou. Por exemplo, de todas as situações deste final de semana, eu vejo acerto técnico em todas as decisões da arbitragem. Todas, 100% de acerto técnico. Eu não vou vir aqui todo final de semana dizer que o árbitro acertou. Disse aí o presidente da comissão de arbitragem da CBF. Deve ter feito curso com a Dilma Rousseff, né? Nossa complicado. Senhora, mas, ó, hein? Ô, louco. Mas posso te falar? Eu concordo com o Nem Gaciba. sim, nem que não. Pode ser. Eu acho o seguinte, eu acho que já colocou... Então tira o VAR, pô. Você vai ficar questionando impedimento milimétrico, se eles têm os recursos tecnológicos pra falar... É igual no tênis, é igual no vôlei. Não tá mostrando lá que a bola pegou na linha? Acabou. Não tem que discutir, entendeu? Exatamente. Só que é cultural. É cultural do torcedor, é cultural do futebol.
como nunca teve esse recurso antes, ele reclamar, mesmo que a verdade esteja ali na frente dele. Eu não consigo entender, eu não consigo apoiar, porque olhando para os outros esportes, Mário, é muito simples, ou é ou não é. E para mim, quando você coloca a tecnologia no esporte, é isso, ou é ou não é. Você lembra então, que assim, quando tinha lances polêmicos, não tinha o VAR, todo mundo tem que ter o recurso digital, porque estamos sendo prejudicados. Mas realmente foi, alguns clubes foram, em vários momentos. A Inglaterra, na Copa de 2010, se eu não estou enganado, fez um gol, a bola entrou 1 metro para dentro do gol e não deram gol. Então, assim, vai colocar? Eu acho que os erros hoje são muito menores do que eram antes. Sim. Então, assim, interpretação não é erro. Eu posso interpretar um pênalti e você não. Mas é só a América do Sul que reclama do VAR. A Europa tem problema lá com o VAR e ninguém reclama. Agora, falar que o problema é o VAR? Eu não acho que é o VAR. Não tem como. Muito complicado. Exatamente. Vamos falar do Mirassol, que segue trabalhando para manter a boa campanha na Série D. O Leão vai enfrentar a Portuguesa Carioca amanhã, às 3h, lá no Rio de Janeiro. Eduardo Batista e o meia Cassinho falaram sobre a atual campanha e o trabalho que vem sendo feito pelo time. Põe aqui na tela pra gente. Essa pressa no Brasil de uma assimilação, né, ainda mais com uma equipe em formação, né, é bastante difícil. Eu acho que a equipe vem numa crescente, né? A gente tem muitas ideias a serem implantadas, a gente vem implantando devagar, assim que eles vão entendendo a maneira de jogar, né? Eles vão assimilando aos pouquinhos, a gente vai colocando mais dificuldades, mais variações, né? Isso é importante, né? É importante frisar, ainda é o 4º jogo, nós fizemos um bom jogo, a gente ainda pode ter oscilações, né? E a gente tem que estar sempre fixo nesse pensamento de ter que evoluir, né? E os jogadores vão com o tempo pegando o nosso pensamento, a nossa filosofia, né? E vão dando uma resposta cada vez melhor, é o que a gente espera. E o que a gente precisa melhorar é mais fora de casa. Agora a gente já tem a oportunidade de concretizar essa chegada ao G4, né? Então, vou falar que ataque, assim, a gente pode de repente aproveitar mais as oportunidades que a gente tem tendo, porque defensivamente a equipe está muito bem, já faz 3 jogos que a gente não sofre gol. Então, é mais isso, é caprichar de repente na última bola para que a gente consiga fazer mais gols e não ter tanta dificuldade assim num jogo de repente mais fácil. É isso. Percebes. Não, é isso. Eu só pedi pra galera da comunicação do clube lá ligar o microfone pra ficar um pouco melhor as sonoras aí pra gente mostrar aqui no programa, né, Mário? Que o som fica muito solto, né? Mas falando do time, eu acho que é isso. O Jefferson, que é o goleiro titular do Mirassol hoje, ele fez uma defesa no jogo contra a Ferroviária, uma cobrança de falta do jogador da Ferroviária, foi no cantinho. Sabe aquelas bolas, tipo o Roberto Carlos, que ele batia de 3 dedos, que a bola fazia curva assim, ó? Nossa, mas foi linda a defesa, assim. O Mirassol realmente mereceu a vitória, jogou muito bem. E é isso, vai se adaptando. Como o Eduardo falou, é o 4º jogo apenas, você vai encaixando o time devagarzinho. Se isso acontece com os times da Série A, por que não acontecer com o Mirassol, que acabou de montar o elenco para disputar a Série D, né? Mas tem que realmente mostrar resultado e seguir bem na classificação no grupo, porque as rodadas vão passando e você tem que buscar a classificação o quanto antes, assim que der, principalmente os jogos em casa, né? Então, para mim, a vitória do Mirassol sobre a Ferroviária foi muito importante, não só por vencer o líder do grupo até então, mas também para você ganhar uma confiança maior que o Mirassol vai precisar nos próximos jogos, principalmente fora de casa, com o gramado mais complicado, muda tudo, né? Série D tem uma série de dificuldades, viagem, gramado, calor, um monte de lugar que o Mirassol vai jogar, mas acho que tá no caminho, tá evoluindo, é isso aí que tem que fazer. É isso. Vamos mudar de assunto, vamos falar de outro amarelinho. Bora. Mas não é o Mirassol, é um pouquinho maior, que é a seleção brasileira, que joga contra a seleção peruana, às 9h30 em Lima, contra o Peru, e o jogo é válido pela segunda rodada das eliminatórias. Na primeira partida, a seleção goleou a Bolívia por 5-0. Vamos acompanhar o que o Tite falou sobre a atual fase do garoto Neymar. Neymar é o homem, não é mais garoto, e já tem essa maturidade desenvolvida. Então, essa situação ela já está, né, cada vez mais em evolução, o que me deixa muito feliz. E, em termos técnico-táticos, ele não é só flecha agora. O Gustavo Villani, eu vi essa descrição, esse adjetivo? Não, o que é isso? Enfim, essa definição sobre um jogador que ele é arco e flecha, que ele é armador e que ele é finalizador. Aí não só, então ele desenvolveu também
essa posição mais atrasada para municiar como aconteceu no jogo, de dar 2 assistências, de dar penúltima bola em outros movimentos, de tu romper a marcação adversária, e aí ter essas 2 possibilidades, arco e flecha. De tu ter Firmino, que antes ele era bastante arco, mas ele ser flecha também, ser homem da finalização. Então a gente procura aí potencializar os atletas individualmente dentro das suas características e das suas virtudes. Tá aí. Vamos para a escalação aqui da Seleção Brasileira? Opa! Põe na tela aí, vamos lá. A ver. Seleção Brasileira vai hoje jogar lá em Lima, no Peru. Parece que é aquele estádio que o Flamengo foi campeão da Libertadores, não é, Rafa? Se eu não estou enganado? É lá mesmo. É lá no Nacional de Lima, lá onde o Flamengo foi campeão. É o Everton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodge, Casimiro, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Cebolinha, Neymar e Firmino. Eu gostei demais do Renan Lodge na lateral esquerda da Seleção Brasileira, hein? O Renan Lodge joga muito, agradou muito. Tem muita personalidade, né? No Atlético de Madrid vem fazendo um bom trabalho também. Eu gostei desse time, acho legal. Só tô curioso para ver como vai ser essa interação com o Douglas Luiz. Teve a questão do último jogo, mas eu ainda acho que o Tite poderia fazer outros experimentos aí nesse meio campo, inclusive com o Gabriel Menino também, em alguns momentos, né? Vamos ver como vai ser o time, mas eu acho que também é favorito, assim como foi no último jogo, que deu show. Acho que o Brasil chega como favorito. Acho que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, sim, porque o Peru é um pouco melhor, mas acho que entram em campo para vencer. Uma outra coisa também é o Everton, que vem solidificando aí na sua como titular, né? Eu acho que é natural, né? Depois que foi campeão nas Olimpíadas, defendendo aquele pênalti, nada melhor que se solidificar, né? Mas Os eu outros acho que o são titular da posição é o né? Alisson. Você ainda acha o Alisson? Eu acho o Alisson ainda. Eu acho que o Alisson, na hora que tiver 100%, ele vem fazendo temporadas muito sólidas na Europa. Eu acho que o Tite dá muita importância para isso, né? Ainda tem aquela questão do futebol ser mais evoluído e tudo mais, mas o Everton com certeza merece estar aí na seleção, sem dúvida. Acho. O Danilo é o meu ponto, meu asterisco na seleção, porque o Danilo ele não é titular absoluto onde ele joga, né? E a gente sempre fala aqui que as laterais do Brasil, o Brasil passa por um momento de entre-safra de laterais, né? E a gente vê o Danilo ali. Aí a gente vai parar para pensar quem que pode jogar no lugar do Danilo. É difícil? É difícil achar. Esse é o problema, né? Opção hoje para a lateral direita da seleção são poucos nomes, né? Então, se você for colocar realmente o momento de alguns jogadores que até então tinham vaga, não é bom. Um exemplo do Fagner, que que jogou a Copa do Mundo, era reserva, mas foi para a Copa do Mundo. Não é um momento bom do clube dele, não é o momento dele. Então, é realmente uma posição que tem um asterisco mesmo. Também fica a dica aí para você que tem escolinha de futebol, para você que é garoto, você pai de garotos aí, que incentiva seu filho a jogar futebol, incentiva seu filho a ser um lateral direito, um lateral esquerdo. O Brasil tem muito meio atacante, né? Jogador de meio campo. Os volantes vêm aparecendo bastante, mas a gente precisa de laterais, a gente não está tendo. Você que está aí do outro lado, incentive o seu filho, aprenda, comece a observar os jogadores que nós temos nas laterais, como que se comportam. Veja vídeos lá do Roberto Carlos, do Cafu, que foram os grandes laterais que a gente teve. A gente está numa entre-safra danada aqui, né, meu? É isso mesmo, tem que aprender. O lateral, basicamente, hoje ele tem que saber apoiar e a defender. Às vezes ele recebe a cobertura do volante, mas ele tem que saber também defender e cruzar, né? Acho que hoje em dia os laterais que a gente tem no futebol brasileiro, muitos são laterais, mas não sabem cruzar. Sabe tocar a bola, sabe fazer uma triangulação, sabe passar, mas cruzar a bola para cruzamento mesmo, para finalização de atacantes, meias, enfim, a gente acha pouco hoje no futebol brasileiro. Então, o lateral ele precisa fundamentalmente treinar o cruzamento dele. Só um detalhe, a Vênus Platinada não vai transmitir hoje o jogo 9h30 da noite, certo? Então, hoje é pelo Ei Plus e a gente estava procurando aqui, eu estava conversando com os meninos, provavelmente naquele canal da Conmebol do Facebook, provavelmente passa. Eles já anunciaram o jogo da Argentina, provavelmente a gente tem o jogo do Brasil também lá. Dá uma sapeada lá no Facebook Watch. Na TV não vai rolar. Na TV aberta não tem o jogo da seleção. Vamos pro WhatsApp. O Adrian de IEP. Acertou o nome, né? Acertou, né? Palmeiras! Só pra quem tá vendo pela primeira vez e não sabe da piadinha interna, é que ele sempre erra o nome da cidade, né? Ele sempre fala IEP, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, Caio? Também chega entre os favoritos. Acho que não é o time pra gente descartar. Com certeza entre os times aí que vão brigar. Boa. Segue o jogo. João de Mendonça. Será que o Corinthians ganha na estreia do novo técnico?
O Atlético Paranaense é um pouquinho chato, não tá bem no Brasileiro também, tá com o mesmo número de pontos do Corinthians, inclusive, mas é um time chatinho, acho que tá 50-50 ali. Torcedor corintiano, o problema é domingo, é o Flamengo. O problema é domingo. Vai. Vamos lá, o Alex Nunes de Araçatuba, sou corintiano, mas gostaria de ver o Rogério Ceni treinando o Corinthians. Falei aqui. Hoje ele é técnico. Se esse comentário fosse há 5 anos atrás, seria um absurdo. Hoje eu vejo muito corintiano falando realmente isso também. Que gostaria do Rogério um dia treinando, porque as ideias do Rogério surtem efeito, né? Não, ele é agregador. É um bom técnico. E ele é agregador, né? Luan Ricardo de Mirandópolis, boa tarde. Palmeiras do Luxemburgo não dá mais, não. Não dá mais, não. Ainda não caiu. Time mal treinado e jogadores acomodados. Você acha isso também? Eu acho que o time está mal treinado hoje. Eu acho que o Palmeiras, ele consegue os resultados muito pela qualidade individual dos jogadores do que por variação tática, por treinamento. Então, eu acho que esse é um problema. O Palmeiras podia estar num momento muito melhor do que está. O Luxemburgo tem validade? Se continuar desse jeito, vai ter. Eu acho que precisa melhorar. Não defendo a demissão dele agora, mas se ele não melhorar, eu acho que ele vai acabar sendo demitido. Tem mais? O Daniel Rocha de Vila Roberto. Como corintiano, acho que deveria contratar um técnico com mais status de campeão. Abraço. Daniel, a gente falou isso, acho que foi ontem. O futebol brasileiro, o Corinthians está quebrado. A gente tem que parar com essa coisa que time grande tem que ter status, tem que parar com esse negócio de ver de aparência. E o problema... Time grande está vivendo de aparência ultimamente. E o problema no Corinthians é a eleição, né? O problema nenhum técnico vai querer chegar para ficar até a eleição, correndo o risco de depois do fim do ano ser demitido porque outra gestão assume. Então, assim, o problema é esse. Nenhum técnico quer chegar a correr esse risco. Ou um trabalho pelo menos uma temporada de que tenha, entre aspas, que o Thiago não durou nem meia temporada direito, mas ou é um trabalho com um pouquinho mais de segurança, ou não tem como. 3 meses treinando o time. Exatamente. Esse é o problema. Luciano Peão, de José Bonifácio. O VAR deveria ser utilizado a pedido do clube que se achar prejudicado. Assim como no vôlei, 2 chances. Acertando no desafio, continua com os mesmos 2. E se errar, segue com mais 1. Ô, louco. Números, né, para fazer a reivindicação, né? Eu acho que poderia ser um caminho, sim, para analisar. O problema é o tempo, né? Porque você tem que ter utilizar a tecnologia sem deixar que prejudique muito tempo do jogo, sem parar muito o jogo. Então, achar isso no momento ali do jogo rolando, das decisões parando o tempo, se for acontecer igual no basquete que para, no vôlei que para, esse é o problema, né? Futebol americano tem o VAR, desde quando o futebol americano é futebol americano, e todos os lances têm revisão, automaticamente. Quando sobe a bandeira, o lenço amarelo, tem. E aí, o técnico das 2 equipes, eles têm direito a uma revisão. Eles jogam o lenço vermelho. Esse é importante, né? Porque se ele se achar prejudicado, aí ele tem direito. Se o lance não foi, ele perde 10 jardas, o time adversário avança 10 jardas. Interessante também. Interessante isso aí. Muita adaptação da tecnologia, né? Nós estamos começando a entender o VAR, começando a colocar ele. Eu acho que ainda vai passar por mudanças. Vamos ver como vai ser, mas eu acho que negar essa tecnologia hoje é um erro. O acerto é você ficar aqui com a gente todo dia. Amanhã tem mais, tá bom? Se você quiser rever, estamos lá no tela2.com.br. Tchau. Valeu. Até amanhã. Valeu.